Oi, gente! Você já assistiu a aula da Giz na qual eu expliquei sobre juros simples, não é? Você viu que quando nós trabalhamos com juros simples, a taxa de juro ela sempre incide em relação ao capital inicial. E agora, como que é calculado os juros compostos? Você quer saber? Então não deixe de assistir esta aula que eu vou explicar tudinho sobre juros compostos. Vamos lá? Então sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nesta aula eu vou explicar como calcular os juros compostos. Então antes de iniciar a aula, eu quero pedir duas coisas para vocês. Se inscreve aqui no meu canal caso você não seja inscrito ainda e deixe um joinha aí para mim, ok? Então olha hoje a questão que eu trouxe, contextualizada, tá bom? Uma pessoa aplicou R$5.000 em um investimento financeiro que renderia juros compostos de 0,8% AM. O que é esse AM? AM significa, gente, ao mês, tá? Que a cada um mês, né, é 0,8% em relação a esse valor aqui, tá? Qual é o montante obtido após, então, 2 meses de aplicação? Então, gente, vamos analisar o que nós temos de informação aqui no enunciado. Primeiro, o que significa esses R$5.000 que a pessoa aplicou? Quando eu trabalho com juros compostos, na parte da matemática financeira, o dinheiro que uma pessoa aplica, tá? Ou um empréstimo que uma pessoa faz, ele é chamado de capital. Então, marque aí. Mas caso você não tenha assistido a aula na qual eu expliquei de juros simples, eu vou deixar a indicação aqui para você. Daí você lembra também como é calculado o juros simples, que é muito importante também, ok? Então, o dinheiro aqui é chamado de capital, seja ele o dinheiro que eu apliquei, que eu coloquei no banco ou em algum investimento, ou seja o dinheiro que eu emprestei, eu tomei emprestado para comprar alguma coisa, certo? Daí eu tenho aqui, juros compostos, renderia a juros compostos de 0,8% ao mês. Esse valor que é dado em porcentagem, ele é chamado, gente, de taxa de juros, tá? E ele é representado aqui na fórmula pela letra I, tá? E esse capital, eu não falei, mas é representado pela letra C, ok? Então, ele quer saber qual é o montante obtido após 2 meses de aplicação. 2 meses é o quê? É o tempo. É o tempo em que eu aplico meu dinheiro. É o tempo e a palavrinha que eu deixei aqui para trás, que é o montante. Tá? O montante é o quê? É o dinheiro que eu apliquei somado ao juro que eu ganhei, tá? Ou o dinheiro que eu emprestei somado ao juro que eu tenho que pagar. Então, isso é chamado de montante, é o dinheiro total no final das contas, certo? E o montante é representado pela letra M na fórmula e o tempo é representado pela letra T. Certo essas informações? Então, eu vou explicar para vocês em primeira mão como que se faz o cálculo de juros compostos utilizando uma regrinha, caso você queira fazer pela regrinha, tá? Mas eu não aconselho fazer pela regrinha, porque conforme aumenta aqui o tempo, aí vai ficando mais difícil de fazer pela regrinha, que aí são várias regrinhas, tá bom? Então daí a gente vai aplicar diretamente na fórmula, mas para você entender como funciona todo o procedimento, certo? Então o que eu tenho que pensar aqui? A pessoa, ela aplicou o quê? R$5.000, não foi? Então R$5.000... ele representa para mim o 100%, tá? Que é o dinheiro total. O que acontece? A cada mês que se passa, ela vai ganhar uma taxa de juro, vai ser, né, taxado, vai render nesse caso, porque ele está investindo, ele não está emprestando. Vai render, então, um juro referente a uma taxa de 0,8%. Então, 0,8% vai dar quanto de dinheiro aqui? Tá? Ou então, simplesmente, eu poderia calcular quanto é 0,8% de 5.000. Faz uma conta de porcentagem direta, certo? Mas eu gosto de explicar aqui na regrinha que fica amplo para todo mundo conseguir entender, certo? Então, aqui eu vou multiplicar. Então, vou multiplicar 0,8 por 5.000, tá? Vou fazer aqui um processo um pouco curto, certo? Então, vai ficar 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40. Daí eu vou fazer, então,
multiplicado por zero. Essa parte que eu falei que ia fazer curto, mas pensei de novo, vou fazer direto. Então vai dar 0, 0, 0 e 0. Né? Nem precisava aqui, porque zerou tudo aqui, ó. Bom, agora eu tenho uma casa decimal, uma casa decimal. Então ficou 4.000, não ficou? O que eu tenho que fazer agora? Na regrinha, eu multiplico, cruzado e divido pelo que sobra. Então agora eu vou dividir por 100. Dividindo por 100, eu posso simplificar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. Sobrou, então, 40. O que significa esse 40? Esse 40 é o dinheiro de juro que deu em um mês, tá? Então, fechou o mês. Quanto que a pessoa ganhou de juro? Ela ganhou R$ 40 de juro. E agora, o que é feito? Agora, então, para compor o montante no final desse primeiro mês, eu vou pegar esses R$ 40 que a pessoa ganhou de juro e eu vou somar ao dinheiro que ela aplicou, que são R$ 5.000. Logo, essa pessoa vai ter R$ 5.040, certo? Porque eu somo, então, aqui, ó, 5.000 mais os R$ 40 que ela ganhou de juro. Vai me dar, então, um montante de R$ 5.040. Agora, gente, como nós estamos falando de juros compostos, o que acontece para calcular o juro do segundo mês agora, em relação ao segundo mês? Vai calcular de novo o 0,8% em relação aos 5.000, que era o capital inicial dela? Não, isso seria feito se fosse lá nos juros simples, tá? Aqui, como é juros compostos, agora eu vou calcular o 0,8%, que é a taxa de juro, em relação ao montante que a pessoa tem após ter passado aquele primeiro mês. E quanto que ela ficou após ter passado o primeiro mês? Não foi de R$ 5.040? Não foi? Então agora o que eu vou fazer? Vou fazer a minha segunda regrinha. Então, R$ 5.040, que é o dinheiro que ela obteve no total no final desse primeiro mês, ele vai ser o 100% agora. Não é mais os 5.000, esquece aquele lá agora. Nós vamos trabalhar em relação ao novo montante, tá bom? E aí, o que eu tenho que calcular? 0,8% desse valor aqui. Então, de novo, vou multiplicar isso por isso. Então, vai fazer 5.040 multiplicado por 0,8, tá? Então, vai ficar 0, 8 vezes 4, 32. 8 vezes 0, 0 com 3, 3. E 8 vezes 5, 40, tá? Aí vai ficar 0, 0, 0 e 0, porque eu multipliquei por 0 todo mundo aqui. Somando isso daqui, gente, vai ficar, então, 40.320. Só que eu não posso esquecer da casa decimal. Não tem uma casa decimal? Então, uma casa decimal. Então, ficou 4.032. O que eu preciso fazer com esse valor agora? Eu preciso dividir esse valor por 100, ó, porque na regrinha eu multipliquei cruzado, daí eu divido pelo que sobra. Dividindo por 100, toda vez que eu divido por 100, o que acontece? A vírgula, ela desloca para a esquerda duas casas. Então, a vírgula não tá aqui, ó. Como eu vou dividir por 100, ela vai pular, ó, uma, duas. Então, quer dizer que o dinheiro que ele ganhou de juro nesse segundo mês aqui, em relação aos R$ 5.040, foi de R$ 40,32. Bom, e agora, como é que eu faço para obter o montante ao final desse segundo mês? Ele só aplicou por 2 meses aqui nesse caso. Então, eu tenho que pegar o 5.040, né? E somar com R$ 40,32. Observa uma coisa aqui, gente. Quando eu faço adição com decimais, números decimais, até se você quiser assistir a aula para relembrar alguns conceitos, eu vou deixar a indicação aqui, tá bom? Nós temos que colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? E aqui os R$ 5.040, aqui, ó, tem os dois zeros aqui, né? Tá bom? Que eu não tinha colocado. Então, aqui vai ficar 2, 3, vírgula embaixo de vírgula, 0, 8, 0, 5. E quanto que deu aqui, então? Deu R$ 5.080,32. Esse, então, vai ser o montante que essa pessoa vai ter ao final desses 2 meses de investimento. Ok? Então, observe que aqui eu fiz utilizando a regrinha, tá bom? Em 2 meses. Olha quanta conta que deu para fazer isso de 2 meses. Imagina se eu falasse, gente, quanto é o montante em 12 meses? É muita conta. Daí não é conveniente fazer pela regrinha. Aí é conveniente a gente fazer pela fórmula, tá bom?
Mas agora eu vou fazer essa mesma conta aplicando na fórmula, ok? Vamos lá? Gente, então nós vamos resolver agora aquela mesma questão utilizando a fórmula. Porque aí você já sabe como que é fazendo pela regrinha e como vai ser a aplicabilidade na fórmula, ok? E o que significa mesmo montante? Montante significa o capital que a pessoa investiu, nesse caso, né, somado ao juro que rendeu naquele período de tempo, que no caso foi 2 meses. Então, ele vai dar o montante, tá bom? Que é o dinheiro total que a pessoa vai ter, certo? Só que aqui, quando eu aplico a fórmula de juros, ela já me dá o montante diretamente, eu não preciso somar com nada. É só calcular ali pela fórmula e eu encontro. Então, olha aqui. Montante, então, vai ser igual a C, que é o capital, multiplicado. Observa aqui que eu tenho os parênteses, tá bom? A1 mais I elevado a um tempo, tá bom? Então, olha, eu já trouxe aqui as informações que eu retirei do enunciado e agora nós vamos aplicar, então, essas informações aqui na fórmula. Uma coisa que eu preciso que você preste muita atenção, porque você já deve ter visto eu explicar lá na aula de juros simples. Quando eu vou colocar a taxa de juro aqui, eu nunca coloco a taxa de juro na forma de porcentagem na fórmula lá, tá bom? Nunca. Eu sempre tenho que transformar, então, na forma de um número decimal, certo? Eu tiro a porcentagem. Então, vamos começar por aí. Trabalhando com essa taxa de juro, então, 0,8% ao mês é o quê? 0,8% significa, então, 0,8 sobre 100. Porque toda vez que eu estou trabalhando com porcentagem, gente, o que é a porcentagem? É uma razão de um número sobre 100, tá bom? E aí, para eu pegar, então, e dividir isso aqui por 100, eu não preciso montar o algoritmo, porque nós vamos ser práticos. Toda vez que eu divido um número por 100, ou por múltiplos de 10, vamos falar assim, a vírgula, ela vai se deslocar para a esquerda, tá bom? Quantas casas para a esquerda? Quantos zeros tiver aqui? Se no caso é 100, ela vai se deslocar 2 casas. Então, ao dividir 0,8 por 100, eu vou obter 0,008. Será que tá certo isso daqui? Ó, vamos confirmar. A vírgula não estava aqui? Entre o 8 e o primeiro zero ali? Ela estava aqui, ó. Então, ela pulou 1, 2. Onde ela veio? Olha que prático que é, para não precisar ficar fazendo o algoritmo da divisão, não é? Bom, agora outra coisa que eu tenho que observar. Essa taxa aqui, ela está ao mês. E o tempo também está ao mês. Então, lembre-se que o período aqui, né, tem que estar na mesma unidade de medida, certo? Agora que está tudo ok, vamos então colocar essas informações na fórmula. Então, a fórmula vai ficar montante igual ao capital, que é R$5.000, multiplicado por 1 mais o valor da taxa, que eu já tirei a porcentagem ali, né? 0,08, elevado ao tempo, que é de 2 meses. Tudo bem até aqui? Agora vamos começar os cálculos. Então, quando eu tenho aqui uma multiplicação, um parênteses, uma potência, a primeira regra é calcular a operação que está dentro dos parênteses. Então, aqui vai ficar R$5.000 vezes. Somando isso daqui, eu vou ter 1,008 elevado a 2, tá? E agora, gente, onde eu devo fazer a conta? Eu multiplico primeiro ou eu faço a potência? Você lembra da aula de expressões numéricas? Caso você não se lembre dessa aula, eu vou deixar a indicação aqui para você. Aí você volta lá e lembra as regras de uma expressão numérica, tá? Então, aqui eu devo resolver primeiro quem é a potência. Então, eu vou calcular aqui 1,008 elevado ao quadrado. O que significa isso, elevado ao quadrado? Significa que eu vou calcular 1,008 vezes 1,008. Ó. Observem aqui que, como está elevado a 2, eu estou multiplicando ele por ele mesmo 2 vezes. Então, vamos fazer essa multiplicação. 8 vezes 8, 64, sobe 6. 8 vezes 0, 0, com 6 dá 6. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. Aí eu pulo uma casa, vai ficar 0, 0, 0 e 0. Agora avanço 2 casas, né? Aí vai ficar 0, 0, 0 e 0.
Aí eu pulo agora 1, 2, 3. Aí vai ficar 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Olha aqui o tamanho da conta que deu. Aí eu vou somar tudo isso aqui. Vai ficar 4, certo? Aqui vai ficar 6, 0. 8 com 8 são 16, sobe 1. Aqui fica 1, aqui fica 0, aqui fica 1. Tá, agora eu devo contar a quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho quantas casas decimais? 1, 2, 3. Eu tenho 3 casas decimais. E aqui eu também tenho 3 casas decimais, tá? Então eu vou ter 3 mais 3 são 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a vírgula vai ficar bem aqui, tá? Então vai ser 1,016064. O resultado dessa potência aqui, tá bom? Então vamos colocar aqui 1,016064. E agora, como que eu termino essa conta? Agora eu devo multiplicar 5.000 por isso daqui. E aí eu vou obter o montante. Então vamos fazer a conta, aqui embaixo vai caber. Então vou fazer 1,016064 por 5.000, ó. Vou colocar, para ser prática aqui, os 3 zeros dos 5.000 para fora aqui, tá bom? Que daí dá certinho, ó. Ó, então abaixo o 0, abaixo o 0, abaixo o 0, tá? Daí vai ficar 5 vezes 4 são 20, sobe 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32, sobe 3. 5 vezes 0, 0, com 3 que subiu, 3. 5 vezes 6 são 30, sobe 3. 5 vezes 1, 5, com 3 são 8. 5 vezes 0, 0 e 5 vezes 1, 5. Meu Deus! E agora? Vai estar tudo isso aqui? Não, agora nós temos que contar as casas decimais, não é? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a vírgula vem bem aqui. O que significa a vírgula vem bem ali? Esses zeros aqui eu não vou utilizar, né? Que tá ali depois do nosso centesimal. Então quer dizer que ele vai obter um montante de quanto? De R$ 5.080,32. Então aqui o montante obtido ao final de 2 meses de aplicação vai dar de R$ 5.080,32, que foi o mesmo resultado que nós conseguimos chegar lá fazendo pela regrinha, certo? Então pela fórmula é muito mais rápido. Mas eu sei que você deve estar se perguntando, ai Giz, mas e se eu vou fazer uma prova ou um concurso? Vai ter que ficar fazendo todas essas contas aqui? Aqui foi 2 meses só, então eu multipliquei 2 fatores. E se fosse, sei lá, 12 meses? Teria que fazer ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, 12 fatores dele? Não, gente, aí se acalme, tá bom? Por quê? Porque quando ele dá um tempo grande assim, o que vai trazer? O enunciado vai trazer qual é o resultado dessa potência aqui já. Você não vai precisar calcular essa potência. Então você vai ter que chegar na potência, tá? Mas daí ele vai dar o resultado dessa potência aqui, tá? E no caso, nós não encontramos que o resultado dessa potência tá ali embaixo, né? O resultado aqui, ó. Nós chegamos nesse resultado. Então, provavelmente, o enunciado ele vai trazer para você qual é o resultado, então, dessa potência aqui, tá bom? Tudo bem, gente? Vamos fazer mais exemplos, então, para você praticar mais juros compostos? Vamos lá? Gente, trouxe outra questão agora contextualizada para nós resolvermos. Ó, então vamos ler. Giz investiu um capital a juros compostos, tá? Muita gente pergunta como que eu vou identificar numa questão, né, se é juro composto ou se é juro simples que eu tenho que aplicar. Sempre vai estar falando, a pessoa investiu tanto dinheiro a juros simples ou a juros compostos, então você identifica no enunciado, certo? E mais uma coisa também, antes de continuar a leitura. Esses valores que eu coloquei aí são valores fictícios, eu inventei, certo? Não são valores reais, que daí todo mundo pensa, nossa, dá tudo isso. Não é, tudo fictício isso aqui, tá bom? Eu nem procurei fonte nenhuma. Então, Giz investiu um capital a juros compostos de 1% ao mês. Ó, vamos grifar aqui. 1% ao mês, tá bom? Durante 5 meses. Então, o tempo foi de 5 meses. Sabendo que o montante obtido foi de 8.408, qual é o capital? Muito bem. Agora nós vamos fazer o quê?
é fazer o levantamento das informações que eu tenho. Eu tenho quem é o capital? Eu não tenho quem é o capital, né? Ele é meu termo desconhecido nessa situação. Então, vou pôr uma interrogação aqui, tá? Eu tenho quem é o I? Quem é a taxa de juro composto? Eu tenho, que é de 1%. Ó, vou pôr um inteiro, sem aquela vírgula igual tá lá, tá bom? Que é 1% aqui ao mês. O tempo é de 5 meses, então, ó, veja que a unidade de medida aqui tá em mês, e aqui a unidade de medida da taxa tá ao mês também, então tá tudo ok. E o montante eu também tenho, que é de 8.408. Tenho essas informações. Agora nós vamos aplicar então isso aí na fórmula. E você se lembra da fórmula? Sim, a produção falou que era para colocar, eu não quis colocar. Eu falei, não, os alunos vão falar a fórmula para mim agora. Então a fórmula era montante igual ao capital vezes U mais I elevado ao tempo. Certo? Essa era a fórmula, né, de juros compostos. Muito bem. Então, primeira coisa, antes de aplicar os valores aqui, né, de colocar os valores correspondentes, eu tenho que lembrar disso aqui, ó. Nunca eu coloco na fórmula, então, na forma de porcentagem. Então, eu vou pegar 1% aqui, gente. O que é 1% mesmo? 1% significa a fração de 1 para 100. Não é isso? E se eu dividir 1 para 100, vai ficar 0,01, que é 1 centésimo. Então, olha lá. Eu transformei, então, a porcentagem eu escrevi na forma de decimal. Agora tá tudo ok. Vamos para a fórmula. Montante, então, é de 8.408, igual ao capital, que eu não sei quem é, então eu vou deixar como C mesmo, mas caso você queira colocar outra letra para representar o termo desconhecido, fique à vontade, tá bom? Aí abre parênteses, 1 mais a taxa que foi de 0,01 elevado ao tempo de 5 meses, tá? E agora, o que eu devo fazer então? Vou resolver a operação que está dentro dos parênteses. Você lembra da aula que eu expliquei sobre expressões numéricas, lá apresentando as regras, né, de como que eu resolvo, o que eu resolvo primeiro? Então eu vou deixar a indicação aqui para você, tá bom? Então agora vai ficar 8.408 igual ao capital vezes. Somando aqui dentro desses parênteses, eu vou ter 1,01 elevado a 5. Aí você se lembra que eu disse, né, no exemplo anterior, que dependendo do enunciado iria trazer o resultado correspondente a essa potência aqui? E olha o que eu tenho aqui, gente, eu tenho um resultado. Ele deu um enunciado pra gente, ó, dado que 1,01 elevado a 5 dá 1,051. Olha que maravilhoso, então é só a gente aplicar. Então, eu já tenho o resultado dessa potência. Então, vai ficar 8.408 igual a C vezes, então o resultado dessa potência tá aqui, ó, 1,051. E é claro que eles trazem nos enunciados, tá, gente, esse valor aqui já arredondado, porque são muitas casas decimais aqui. Daí, imagina na hora que você tá fazendo a prova, fazer com um monte de casa decimal. Então, sempre é arredondado, tá bom? Sempre não, na maioria das vezes, tá? Bom, e agora? Aí aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma equação para eu resolver, não é? Aí eu vou pegar, esse valor aqui não está sendo multiplicado, então o 1,051 está sendo multiplicado por C. Então eu devo dividir, ó. Divide por 1,51 aqui e eu vou dividir por 1,051 aqui. Aqui vai dar 1C, tá? Então agora basta eu dividir 8.408, né? 8.408, eu vou dividir por 1,051. E aí, como que eu faço divisão com números decimais? Aí, caso você queira saber todos os procedimentos, né? Porque eu expliquei na aula de divisão com números decimais, que a indicação tá aqui, todos os procedimentos, por que eu faço determinado procedimento. Vai lá e depois você volta que eu vou fazer aqui meio que direto, tá bom? Então, aqui eu tenho 3 casas decimais, eu vou colocar aqui, como aqui a vírgula está oculta no último número, eu vou colocar 3 zeros aqui. E aí eu posso esquecer da vírgula, tá? Cancela a vírgula aqui. Bom, agora então eu vou pegar aqui 8.408. Então, 8.000 vai caber 8 vezes. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 5 dá 40, vai 4. 8 vezes 0, 0. Você viu que eu tô até poupando tempo. Eu nem tô montando o algoritmo da multiplicação
para fazer 8 vezes esse. Isso eu tô fazendo aqui já mesmo, tá? Vai ficar 4 e 8 vezes 1 são 8. Olha que maravilhoso! Vai zerar tudo aqui. Aí eu tenho 1, 2, 3, jogo 3 zeros aqui, então, no quociente. Então, o que significa esse resultado que eu encontrei? Ele é o meu capital, que é o quanto eu investi, né, para eu obter um montante de 8.408 num período de 5 meses a uma taxa de 1% a cada mês que passava, certo? Então, esse daqui é o meu capital. Ok, gente? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá? Gente, agora nós vamos resolver uma questão aqui que a pessoa emprestou dinheiro, né? Chega de aplicar dinheiro, né? Vamos fazer um com empréstimo para ver? É a mesma coisa, tá? Só mudou a palavra ali. Então vamos lá. Eu já grifei aqui para vocês, né? Que vocês já estão acostumados a fazer esses tipos de questões. Já fizemos a terceira, né? Então já grifei, já coloquei as informações. Mas vamos ler, tá? Uma pessoa realizou um empréstimo de R$1.000 a taxa de juros compostos durante 4 meses, tá? Então ela emprestou R$1.000 lá do banco por um período de 4 meses. Sabendo que o montante final foi de 1.340, o que é montante final? É o dinheiro que ela emprestou somado com o quanto deu de juro, tá bom? Isso é o montante, que é o que ela vai devolver ao banco. Qual foi a taxa, então, mensal de juros? Ó, então já coloquei aqui para vocês. O capital é de R$1.000, a taxa de juro eu não sei, eu desconheço. O tempo é de 4 meses e o montante é de 1.340, tá? E você observou que o enunciado deu isso aqui pra gente a nosso favor, tá? Nós vamos utilizar em algum momento essa informação aqui. Vamos esperar chegar, tá? E aí, você já lembra a fórmula? Como que é? Pela terceira vez, vamos escrever essa fórmula. Então, é montante igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Era essa fórmula aqui, né? Então, vamos ver o que eu tenho. O montante é de 1.340 igual ao capital. Você pode pôr X. Capital eu tenho X. Opa! O capital que eu tenho, que é de R$1.000, vezes 1 mais I, que eu não tenho o I aqui, né? Que eu tô tão acostumado a fazer faltando o C, que agora é o I. Elevado ao tempo, que é de 4 meses. Muito bem. Agora, o que eu devo fazer? Consigo somar aqui 1 mais I? Não, porque o I aqui é o termo desconhecido. Eu não consigo somar esses dois. Então, se eu não somo, eu também não vou levar a potência. E agora? Tem um jeito mais fácil de sair daqui? Tem, gente, ó. Tá vendo esse 1.000 aqui? Ele não está sendo multiplicado? Qual é a operação inversa da multiplicação? Não é realizar a divisão? Então, se ele está multiplicando aqui nesse membro, eu faço a operação inversa aqui nesse outro membro. Então, eu divido por 1.000 aqui, tá? Lembra lá das equações? O que eu faço em um membro, eu faço em outro? Então, eu vou escrever a divisão aqui também, para ficar organizado, né? Para mostrar para vocês que a operação que eu fiz aqui, eu também fiz aqui. 1.000 dividido por 1.000 vai dar 1. Vai dar uma vezes tudo isso aqui. Então, não precisa escrever 1 porque ele é um número neutro da multiplicação. E o 1.340 dividido por 1.000, aí eu vou fazer por aquele macete, né? Tô dividindo por 1.000, são 3 zeros. Quer dizer que a vírgula vai se deslocar 3 casas para a esquerda. Ó. Ela tá aqui a vírgula, né? Ela pulou, ó, 1, 2, 3. Então, vai ficar 1,34. Não preciso pôr esse zero aqui que vai dar na mesma. Tá representando 0 milésimos ali. Igual. Aqui, então, a gente sabe que deu 1. Não preciso pôr nada também. Então, ficou agora 1 mais I elevado a 4. E agora, como que eu resolvo isso daqui? Como que eu tiro esse 4 que é potência daqui? Qual é a operação inversa da potenciação, gente? É a radiciação. Então, quer dizer que para eu tirar esse 4 daqui, eu vou fazer a operação inversa. Qual a operação inversa? É tirar a raiz. É raiz quadrada que eu vou tirar? Não, porque aqui, como a potência tem um expoente 4, eu tiro a raiz quarta. Tá bom? Tirando a raiz quarta desse lado, eu devo tirar a raiz quarta desse lado também. Por que eu tiro a raiz quarta? Porque o expoente é 4, tá bom? Se aqui o expoente fosse 5, eu tiraria a raiz quinta. Se o expoente aqui fosse 2, aqui era a raiz quadrada, tá? Por que eu tenho que tirar, então,
com o índice aqui tem que ser igual aqui? Porque o índice sendo igual, eu vou conseguir então fazer o quê? Extrair esse número, tirar esse número de dentro da raiz, vai sumir o radical. Quando o expoente e o índice aqui são iguais, some o radical. E daí ficou o quê? Raiz quarta de 1,34. Tá vendo esse valor aqui? Não é o que o enunciado me deu aqui? Olha que perfeito, ele já deu pra gente o cálculo, não precisa ficar calculando raiz quarta. Então vamos lá, vamos fazer a continuação aqui, ó. Então esse valor, essa raiz quarta, vai ser 1,076. Igual, aqui só sobrou então 1 mais i, porque o radical foi embora. Bom, agora para eu terminar isso aqui, eu vou subtrair esse 1 daqui e subtrair 1 daqui. 1.076 menos 1, deixa eu escrever bonitinho aqui, ó. 1.076 menos 1 é igual a i, porque aqui zerou. Então, subtraindo aqui vai dar 0,076 igual a i. Essa, então, é a minha resposta. Você consegue observar que esse número aqui está em decimal, tá? Como que eu transformo esse número aqui agora em porcentagem? Porque sempre quando a gente escreve os enunciados que responde, a taxa de juros ela é dada com o símbolo do porcento, a porcentagem. Então, para eu transformar esse número decimal em uma porcentagem, basta eu multiplicar por 100, eu faço a operação inversa. Então, multiplicando esse número por 100, né? Porque quando eu estou na porcentagem, para eu chegar no decimal, eu divido. Agora, se eu estou aqui, eu quero voltar, operação inversa, multiplico. Então, vai dar o que aqui? A vírgula vai deslocar agora para a direita, né? Quando eu multiplico, ela vai pular 1, 2. Então, quer dizer que vai ficar 0,076, ó, a vírgula estava aqui, ela pulou 1, 2, vai ficar então 7, deixa eu escrever bonitinho aqui, ó, 7,6%. Essa daqui então é a nossa taxa de juro que o enunciado estava aqui perguntando pra gente, ok? Vocês viram como não é difícil fazer os cálculos de juros compostos? Sempre essa parte complicada aqui o enunciado traz pra gente. E caso às vezes você tá na sala de aula, né, ou fazendo alguma atividade em casa, às vezes você utiliza a calculadora daí. Mas quando é uma questão que você está fazendo uma prova ou em um concurso, geralmente eles vão dar algumas informações no enunciado para que você possa tirar proveito dessa informação. Ok, gente? Então, ó, se você gostou da aula, se inscreve no canal da Giz, deixa um joinha aí pra mim, e aí todo mundo fica feliz e você aprende a fazer juros compostos. E até a próxima aula, gente! Tchau!